Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: Quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com esse homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Ide, pois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Olá, olá amigo, você que está aqui comigo, que acabou de ouvir essa passagem maravilhosa. É uma alegria, gente, estarmos juntos novamente. E todas essas mensagens têm essa finalidade de trazer uma luz, uma consciência, uma dimensão da nossa evolução aqui na Terra. Nós temos muitas atuações no trabalho, no nosso lar, nas nossas amizades. E nós estamos agora passando por um período muito complicado, doenças, mas se nós tivermos a consciência aberta, até mesmo a doença pode nos trazer grandes lições, porque o amor brota naturalmente, o perfume do amor ao nosso redor. Então, quando nós cuidamos do nosso campo mental, nós acabamos por colher os frutos da sabedoria. E quando a gente cuida do nosso campo espiritual, nós conseguimos a paz. Então é por isso que hoje eu estou aqui para conversar com você, e eu quero que você receba todo o meu carinho, a minha gratidão, que você sinta aí a presença amorosa de Jesus, que está aqui nos apoiando nesses momentos difíceis que o nosso planeta Terra está passando. E essa parábola que eu acabei de ler para você, do bom samaritano, vai ser o nosso assunto de hoje. Tem tanto ensinamento nessa história que a gente precisa refletir juntos.
Imagina se um médico, um psicólogo quiser realmente ajudar uma pessoa. Ele precisa aceitar a pessoa como ele é. Mas ele só vai conseguir aceitar essa pessoa do jeito que essa pessoa é, se ele, antes de tudo, se aceitar. E parece simples, né? Mas muitas vezes essa simplicidade não é tão fácil. É uma arte ser simples. Assim nos ensinou Jesus. Isso é muito da pessoa, porque quando a gente se aceita, a gente parte para as transformações, as mudanças. Então, quando o fato de eu poder oferecer algo para uma pessoa que está com fome, ou amar um inimigo em nome de Jesus, faz bem pra gente. E muito bem. Quando nós fazemos ao menor do nosso irmão, é a Cristo que fazemos. Ele mesmo disse: quando vocês estão atendendo aos irmãos, é a mim que vocês estão atendendo. Mas e quando você descobre que quem precisa da esmola, da bondade, é você mesmo? É você que precisa ser amado. Então, toda essa verdade nos faz uma reviravolta. Parece até que em redor de nós e dentro de nós não existe esse pequeno. Mas e se Jesus hoje viesse ao nosso encontro? Será que nós estaríamos preparados? Será que a gente já teria realmente amado da forma que Ele ensinou? Que tal hoje a gente lançar esse olhar assim, atrás dos bastidores, olhando para dentro de cada um de nós? É fácil? Ou é muito difícil a gente se aceitar com tantas dificuldades, com tantas coisas para modificar dentro de nós mesmos? Olhar para dentro de nós mesmos pode até parecer muito complicado. Mas a gente não tomar conhecimento de nós mesmos e ficarmos somente preocupados com os outros, é o que Jesus nos alertou, é o pecado que Jesus nos alertou, né? Isso é só um aquecimento para que a gente possa começar a falar sobre essa parábola, como todas as outras que Jesus nos deixou, maravilhosa. Porque quando esse doutor da lei se levanta e pergunta: o que eu preciso fazer, mestre, para alcançar a vida eterna? E ele responde: amarás o teu Deus com toda a sua força, com toda a tua mente, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: muito bem, faça isso e viverás eternamente. E aí ele vem com a outra pergunta, né? E quem é meu irmão? Aí ele vem com essa parábola maravilhosa, que depois que um homem foi ali num caminho assaltado por ladrões e 3 pessoas passou por ele e somente o samaritano não passou adiante, somente ele chegou perto dele, teve compaixão, tratou das feridas, derramou azeite, colocou ele em cima do cavalo, levou até uma hospedaria, tinha 2 moedinhas de prata, deu para o dono da hospedaria e ainda disse: cuide dele e o que for preciso gastar a mais, na volta eu te pago. Aí Jesus pergunta: qual deles?
Aí ele fala, o samaritano. Então vá e faça o mesmo. Então esse ensinamento, gente, é uma lição de amor ao próximo, que é uma pérola. Quantas vezes no Evangelho a gente vê essa compaixão ensinada pelo grande mestre? Quando você se aproxima de alguém com compaixão e estabelece essa relação de cuidado. E agora, com esse distanciamento social, eu te pergunto, quem é o teu próximo? É aquele que eu posso cuidar mesmo à distância. Sabe, esse compromisso solidário com o meu próximo. Essa é a base de toda a mensagem de Jesus. Essa mensagem, gente, traz assim um símbolo muito forte do autoconhecimento, do crescimento pessoal. Quando um homem descia pelo caminho e foi ali assaltado, e eles tiraram tudo desse homem, compara a nossa vida a uma descida. Porque a nossa vida é isso, uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, né? Então, esse caminho de encontro para dentro, para nos conhecermos, esse caminho que é transformador, nós podemos também, muitas vezes, simbolicamente, cair nas mãos dos assaltantes também. É uma autossabotagem. Isso é cair. Sabe aquele pensamento que rouba nosso brilho, tira nossa segurança, aquelas dificuldades na autoestima por nós mesmos. A gente se maltrata, se abandona à beira do caminho. E desde cedo, muitas situações, às vezes até na barriga da nossa mãe, né? Aquele sentimento dela, às vezes a mãe se sente ameaçada, com muitas dificuldades, a gente vai guardando marcas dentro de nós mesmos. E aí, quando a gente vai interiorizando nessas nossas feridas, a gente passa a reconhecer a forma de interpretar o mundo. Conforme eu passei, eu vivi, eu guardei, a forma que eu me senti é o que eu estou colocando para fora. Então, muitas vezes a gente passa uma vida nos arrastando. Como que a gente está experimentando essa vida? Porque parece que a essência do ser humano está ficando meio opaca, né? Vai se cobrindo assim o brilho do ser humano. Então esse homem à beira do caminho é cada um de nós. E é muito estranho mesmo, porque esse homem mora dentro de nós e muitas vezes nós o abandonamos à beira do caminho. É meio estranho, né? Porque às vezes existe uma presença tão dolorosa dentro de nós que nos incomoda, aquelas partes estranhas, sabe? Que vive voltando. E internamente a gente vai desviando dele. Como os outros dois, o levita, né? E aí nos acasos da vida, cedo ou tarde nós cruzamos com essas partes estranhas dentro de nós, sabe? Essas partes que ficaram ali à beira do caminho. Às vezes a gente até tropeça. Sabe, essa presença interna da dor, ela atrapalha o nosso caminho. É cada um de nós internamente. Sabe, aquela pessoa que passa pela vida sem olhar para dentro de si mesmo. Sem olhar nessa beira de caminho. Sem olhar as nossas dores e nos dispersamos, sabe? Nos preocupamos com tantas coisas banais.
Às vezes a gente até se sente seguro com algumas bengalas que vêm de fora, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa, uma ideologia, uma instituição. Aí vai dando essa sensação de segurança. Ah, vou caminhar sem parar, sem olhar para dentro de nós mesmos. E aí a gente começa a repetir os mesmos caminhos, a rotina, até quando for possível. Aí a gente vai inventando estratégia, vai empurrando com a barriga, vai arrumando um monte de justificativas, né? Mas em um dia, talvez, não dá mais. E aí aparece um samaritano que está de viagem, para, sente compaixão, trata as feridas, derrama seu azeite, coloca-nos em cima da própria montaria e leva até a próxima hospedaria. Pega 2 moedinhas de prata e ainda fala: o que essa pessoa gastar a mais, na volta eu te pagarei. Naquela época, judeus e samaritanos não se entendiam, né? Então, é como nós mesmos, a gente fica brigando dentro de nós mesmos, um desgaste de energia, com dificuldades de encontrar dentro de nós as nossas partes mais vulneráveis. Medo de olhar para dentro, porque é uma terra estranha. Mas esse samaritano, ele estava de viagem. Ele não estava ali fechadinho naquele lugar, naquele comodismo. Ele percorria uma terra estranha. Passava por paisagens desconhecidas, sabe, pisando no chão, que era estranho para ele. E nós temos dentro de nós também essas partes que estão a caminho. Essas atitudes que predispõem a uma jornada de crescimento. E ir para terras estranhas implica nisso, em deixar para que a gente possa ver novas paisagens. O caminho, ele se faz caminhando. E quando o samaritano chega até nós, nessa viagem rumo ao nosso interior, a gente se depara com a nossa realidade, com as nossas riquezas, com as nossas aspirações mais profundas, as nossas inspirações, porque não é só dor. Precisa ter vontade de fazer essa viagem interior para chegar até nós mesmos, nos conhecer. E quando a gente começa a fazer isso, encarar que não é fácil, a gente começa a gerar compaixão por nós mesmos. Quando cada um de nós defronta com todos esses problemas, a gente desvia o olhar. Porque é difícil mesmo, é difícil suportar. Às vezes a gente passa uma vida fugindo de tudo isso, porque os nossos olhos não conseguem enxergar o que somos. Mas como a gente age como um samaritano, sentindo compaixão. E por que eu digo isso? Porque sentir compaixão é sentir com o coração. Quando a gente faz isso, a gente passa a sentir as nossas dores, as dores do outro. A gente consegue se colocar na pele do outro. Porque enquanto a gente não fizer essa viagem interior, não se conhecer, nós não vamos conseguir continuar a viagem, evoluir. A gente precisa se aceitar como somos, nos transformarmos, aceitar a nossa realidade física, biológica, as nossas emoções, sabe, até o nosso racional. E principalmente
o nosso ser espiritual, a nossa personalidade como filhos de Deus. Somos ricos, precisamos nos aceitar. E enquanto nós não chegamos aí, nós temos esse caminho para percorrer. Enquanto nós não tivermos essa força para continuar o caminho, nós não vamos deslumbrar esse caminho de compaixão por mim mesma, por você mesmo. Então, não vamos mais fugir de nós mesmos, vamos nos aceitar com amor. Nos aceitar com amor como nós somos. Exatamente como somos. Assim como na parábola, que o samaritano se aproxima de um homem ferido. Sabe, como nos aproximar dessas áreas vulneráveis, essas áreas profundas dentro de nós, que dói. E aí, não basta olhar de longe. Porque muitas pessoas que a gente fala isso, falam assim, eu sei, eu me conheço. Não, não é só se conhecer, é acolher, é aproximar-se, é sentir com amor. Porque só assim as nossas feridas vão ser curadas. E se aproximar das pessoas que sofrem, que choram. Se aproximar e perceber as resistências, sabe? Mas gerar esse autoencontro. Olhar para o nosso próximo com amor. Isso é tratar das feridas. Primeiro, as nossas próprias feridas. Essas feridas que moram dentro de cada um de nós. E não adianta ignorar, nem esconder, porque essas feridas voltam. A gente precisa tratar. É doloroso, eu sei. Às vezes é melhor esquecer, né? Mas às vezes precisa mexer para curar. E essa cura, ela pede acolhimento. Então, esse é o tempo de processo de crescimento, de aceitar as nossas dores, as nossas marcas, a nossa criança interior. E amar quem somos. Porque só quando a gente transforma essas sombras dentro de nós, que começa a deixar assim, essa sombra, essas dores, né, que vem a cura. E aí, quando lá na parábola a gente vê que ele coloca em cima do cavalo, em cima da sua própria montaria, quer dizer, carregue-se a si mesmo. Não adianta você querer que o outro faça por você. É ao longo de toda a vida. Carregar os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Carregar-se. É carregar essa cruz de cada dia. Aquele samaritano, ele cuidou dele, né? Cuidou daquele homem caído. Porque na vida também a gente é preciso buscar espaço, fazer pausas, cuidar desse estranho ferido que todos nós carregamos. E é muito importante. Porque essas feridas, muitas vezes, não dá para ser tratadas ali à beira do caminho. Não, muitas feridas precisam de tempo, requer uma concentração maior. Precisa espaço, pausas, métodos, ajudas muitas vezes. Na verdade, dá uma geralzona assim dentro de nós, né? E quando, ainda lá na parábola, o samaritano pega aquelas 2 moedinhas de prata, é o nosso preço de fazer sozinho, da angústia, de ficar sozinho. É o preço de se expor para si mesmo, sabe, aquele nosso olhar
para nos conhecermos. E o risco, gente, é um preço. Mas o preço maior é quando a gente teima, quando a gente passa por cima, quando a gente finge que está bem e não se cuida. E é preciso que cada um cuide de si mesmo. Ninguém pode substituir esse cuidado que eu posso ter comigo mesma. As outras pessoas não vão poder nos dar a esperança, o amor, a aceitação que nós queremos. Se nós não cuidarmos dessas feridas internas, esse estranho que nós carregamos ali em cima do cavalo, né? A gente vai passar pela vida numa ilusão. A ilusão de que vai chegar alguém que vai trazer o remédio, o analgésico, para que passe essa dor. E aí a gente passa uma vida toda tentando encontrar esse remédio. Então, é preciso nos cuidar de nós mesmos. Esses momentos que nós precisamos de buscar apoio, buscar ajuda, é preciso antes saber que não é buscar uma bengala. Não, é alguém que vai ali ajudar com que a gente mapeie dentro de nós mesmos essas feridas, para saber discernir cada sintoma. E essa hospedagem é a vida. A vida do jeito que ela é. A vida é a cura. A vida é a hospedagem que nos acolhe. É o momento de trabalharmos isso. E nós não podemos desistir de viver. E é exatamente na vida, nessa trajetória, que nossas feridas vão sendo cuidadas. E quem é o dono dessa hospedagem chamada vida? Deus. Deus, o grande arquiteto de todo o universo. O dono da pensão é Deus. Ele cura. Por quê? Porque ele tem um amor incondicional, absoluto. Então vamos fazer a nossa parte, assumir essa parte de responsabilidade em cada um de nós, sabe, essas vozes internas. E algumas pessoas vão te dizer para você assim, você é muito egoísta, porque a sociedade vive numa máscara de altruísmo, sabe? Mas muitas vezes tudo isso é para encobrir a própria dor. Ame ao próximo como a ti mesmo, mas começa no ti. Como que eu vou amar o meu próximo? Como que eu vou cuidar da ferida do meu próximo se eu não curei as minhas? Como que eu vou poder me doar se eu não me arrumei aqui dentro? E como que eu vou me amar se eu não me conhecer? Se você não é capaz de amar o que vedes, como vais amar o que não vedes? Então, todos nós somos capazes de cultivar essa compaixão. Compaixão cuidando das nossas feridas, para que também encontremos remédio para o nosso próximo. Esse processo é como fosse uma dança, sabe? Não adianta só cuidar do outro e ficar alienado sem cuidar de nós mesmos. Porque senão a gente pode cair no risco, numa advertência que o Evangelho nos traz, que diz assim, cegos cuidando de cegos, que é muito profundo, que nós vamos falar em outros vídeos. Então, que essa parábola do bom samaritano possa hoje te fazer
se visitar. E tomara que Ele esteja em casa, que Deus esteja nessa casa que você vai se visitar, no seu autoencontro. Quando você se autoconhecer, você vai encontrar Deus dentro de você. As suas palavras, passe a observar. O que quer dizer as suas palavras? Porque o invisível se faz. Quando você tem essa força nas palavras, as palavras têm cor, têm som, têm imagem, e você consegue transformar todo o seu ambiente, tudo que está ao seu redor. Mas primeiro, precisa observar que maneira você se refere ao outro. Porque a palavra, ela é o canal mais seguro que nos revela. Tem até uma frase que diz: os olhos são as janelas da alma, né? Então, a voz também reflete muito a alma. Quando você doa uma frase de esperança, você joga luz em alguém. Então, começa a observar o que você vem carregando contigo. Começa a se conhecer nessas estradas alheias dos outros, mas também nos nossos próprios caminhos. Esse que se faz para dentro. Aquilo que você diz que não tem nada a ver com o coração, não atinge o outro coração. Sabe, quando você fica ali se queixando, ou fica se mostrando. Muitas pessoas usam palavras para destruir o bem. Mas muitas vezes essa felicidade de quem causa o sofrimento chega amanhã para a pessoa. É a semente, né? Então, ilumine suas palavras de compreensão, de amor, para que não seja inútil. Se proponha hoje a iluminar os caminhos. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para você, porque nós estamos passando um momento assim mais intenso com as pessoas que podemos. Então, lembre-se, a palavra é uma vacina também. Que Deus te abençoe. Gratidão por estar aqui. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.